eu vou te mostrar preciosidades dentro do texto que você já leu várias vezes. Capítulo de número 7, verso de número 11 de Lucas. É sobre o filho da viúva de Naim. O que eu vou te mostrar aqui agora, eu sei que talvez você nunca percebeu isso, e eu vou te mostrar detalhes do texto que vão te fazer refletir, e eu sei que você vai pegar isso aqui para você ensinar na sua igreja, para você agregar na sua mensagem, então vai ser algo muito forte. Eu já quero pedir a você, pega a sua Bíblia, a sua caneta, o seu papel e vem comigo aprender sobre esse texto. Vamos lá? Olha só, o texto diz assim, ó, Lucas 7, 11 diz assim, aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu já quero parar aqui para te ensinar algumas coisas, verso por verso. O primeiro verso aqui, que é o verso 11, ele destaca algumas coisas. Em primeiro lugar, o nome da cidade. Você tem que se atentar a isso. Todo nome na Bíblia carrega consigo um significado. E se você abrir mão disso, você perdeu o detalhe do texto. Então, não é à toa que a Bíblia cita nomes, nome de cidade, nome de pessoas, para que você se atente a isso e pesquise. Por isso que muita gente não consegue ter uma profundidade no texto, porque abre mão dos significados. Então, o primeiro significado é o nome de Naim. E Naim no hebraico significa agradável, favorável. Então você percebe que o nome da cidade é agradável, mas a situação que está acontecendo contrapõe com o significado que ela carrega. E você vai ver que Jesus chega naquele ambiente justamente para pôr em ordem aquilo que estava fora do lugar e tornar de novo Naim agradável. Olha só, presta atenção. Então, o texto vai dizer que uma grande multidão estava indo com Jesus. Jesus era sempre acompanhado de uma grande multidão. Então aqui no texto eu percebo duas multidões. A primeira multidão estava com Jesus, que é chamada de a multidão da vida, a multidão da alegria. E existe a segunda multidão, que estava saindo da cidade de Naim para enterrar um jovem. Perceba no verso 12. E quando chegou perto da porta, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então no verso 12, ele já dá o segundo detalhe. Duas multidões. A primeira da vida, da alegria, do júbilo, e a outra da tristeza, do luto, indo em direção ao sepulcro para enterrar um jovem, filho único de sua mãe. Agora, um outro detalhe. Eu disse que você precisa atentar para os detalhes. O texto vai dizer que essa mulher era viúva. E Jesus, quando vê essa mulher, ele sente compaixão por ela. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 68, verso de número 5. Deus, ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Então, quem era a viúva? A viúva, ele sabia que era alguém desamparada. Não tinha ninguém que pudesse fazer alguma coisa por ela. Mas Deus, que é defensor das viúvas, estava ali para resolver o problema dessa mulher. Por isso que ele se moveu de íntima compaixão. Agora perceba, o texto continua dizendo o seguinte, verso 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Essa expressão, não chores, carrega algo muito forte. Por quê? Em primeiro lugar, quando ele libera essa palavra, não chores, ele não estava perto, ele estava longe. Então todo mundo que ouviu isso, pensou consigo, como que ele diz para uma mulher que está no enterro não chorar? Mas Jesus era o único dali que poderia liberar esta palavra, não chores. Ele era o único. E eu vou te explicar por quê. A resposta está no verso de número 13, olha só. E vendo-a o Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. E o que quer dizer Kyrios? Quer dizer alguém que tem autoridade sobre o outro. Alguém que está acima de todas as coisas. Alguém que tem autoridade. Então, se Jesus tem autoridade, ele pode dizer, não chores. Porque alguém que diz não chores, ele é capaz de solucionar o problema de quem está chorando. Por isso que ele diz, não chores. Agora o texto continua e eu vou te dar um outro detalhe. Verso 14. E chegando-se, ou seja, chegando perto, tocou o esquife. O que é o esquife? Era uma caixa onde era depositado o morto para sepultar. Ele chegou perto, tocou o esquife. Olha o texto. E os que levavam pararam, depositaram no chão, e aí, olha o que vai acontecer. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Só quem tem autoridade, só quem é Senhor pode dizer isso. Agora perceba o detalhe do texto, talvez você não tinha percebido. Jesus aqui vai ressuscitar um jovem, filho único de uma viúva. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Você percebe que dois profetas do Antigo Testamento ressuscitaram mortos? Um deles foi Elias, o outro foi Eliseu. Jesus, ele vem para cumprir a lei e os profetas. Jesus vem repetindo tudo aquilo que os profetas fizeram. Elias ressuscitou um jovem e entregou a sua mãe. Eliseu também promete que uma mulher vai ficar grávida, depois esse jovem morre e ele vai lá, pela autoridade de Deus, ressuscita o menino e entrega de novo a sua mãe. Então Jesus está replicando aqui aquilo que os profetas fizeram. Perceba, Jesus quando andou sobre as águas, desafiando a lei da física, você percebe que alguém também no Antigo Testamento desafiou a lei da física. Lembra quando Eliseu faz flutuar um machado que caiu na água? Ele desafiou a lei da física. Jesus andou sobre as águas para fazer a mesma coisa que os profetas fizeram.
Por exemplo, Jesus multiplicou pães e peixes. Por que Jesus fez isso? Porque um profeta também multiplicou pães, que foi Eliseu. Então, no texto aqui, você entende que Jesus ele vem usando a lei, usando os profetas para mostrar que ele era Senhor, que ele tinha autoridade sobre a morte e também para cumprir aquilo que estava nos Salmos. Ele é defensor das viúvas. Por isso que ele foi lá na viúva de Naim e colocou em ordem aquilo que estava fora do lugar. Naim é agradável. Quando ele chega em Naim, o ambiente está desagradável, todo mundo chorando, um clima de morte, mas Jesus entrou em Naim para restabelecer de novo o seu significado.